Montando a seleção da temporada 2023/2024. Essa semana a temporada acabou de acabar, então vamos analisar posição por posição, quem é o melhor jogador de cada uma e quem merece estar. Claro que a gente vai estar analisando todas as competições. Então, as ligas nacionais, que tem um peso um pouco menor, aí a gente vai para os continentais. Conference, Europa League, claro, a Champions League que pesa pra caramba, e os campeonatos de seleção, que assim como na Bola de Ouro, aqui vai ser o que tem um peso maior. Mas claro, o cara, por exemplo, o Dani Olmo, foi sensacional na Euro, mas não vai ser nosso meio-campista, porque a gente está analisando a temporada inteira, e ele foi bem pelo Leipzig, mas a gente tem opções maravilhosas também. Começando pelo nosso goleiro. E aqui entra um ponto interessante, porque pra mim, na Eurocopa não teve nenhum goleiro que você fala assim, caraca, esse foi um monstro. Pra mim o melhor goleiro da competição, por exemplo, foi o Mamardashvili da Geórgia. Mas ele não pode entrar como o melhor goleiro da temporada, até porque o Valência ficou ali no meio de tabela do Campeonato Espanhol e a própria Geórgia caiu nas oitavas. Aí um Donnarumma, que foi muito bem, mas o Donnarumma pela Itália é um e pelo PSG é outro, uma versão muito mais insegura inclusive. Na Copa América, pra mim, Dibu Martínez, o que esse cara faz pela seleção beira o ridículo, beira o absurdo, e ele não foi mal no Aston Villa. Muita gente fala, o cara só joga muito na seleção. Não, ele foi de boa no Aston Villa, mas também para ser o melhor goleiro da temporada precisava demais, sabe? Então aqui a gente vai focar totalmente no futebol de clubes, que foi onde os grandes goleiros mais protagonizaram. A gente tem uma história muito legal, mano. O Lunin, ucraniano, começou a temporada como terceiro goleiro do Real Madrid, aí o Courtois se lesionou, o Kepa demonstrou muita insegurança, e ele assumiu uma vaga que ele honrou sem sentir o peso da maior camisa do futebol, simplesmente. Foi sensacional contra o City no mata-mata, sensacional contra o Bayern, e mesmo não tendo jogado a final, o Courtois voltou. Pra mim, ele tá top 3, top 5 goleiros da temporada. Na Euro, ele foi muito mal na estreia e até perdeu a titularidade pro Trubin do Benfica. Mas o Lunin é um nome. E os outros dois nomes pra mim, por coincidência, são dois suíços. O Sommer, que é o goleiro titular da Suíça, não foi tão bem na Euro, mas pela Inter de Milão, cara, ele tava na metade do campeonato, ele só tinha tomado 12 gols. Claro que o sistema defensivo ajuda, mas ele fazia grandes defesas, e não é de hoje que o Sommer faz grandes defesas. E o outro nome é o Kobel, goleiro do Borussia Dortmund, completamente subestimado. O mata-mata de Champions que ele fez, alinhado com o campeonato alemão que ele fez também. O Dortmund não brilhou no campeonato alemão, mas o Kobel brilhou no campeonato. Eu acho que é um candidato forte. Mas se a gente analisar os grandes concorrentes aqui, que são Lunin e Sommer, cara, pra mim, o goleiro da temporada é o Kobel do Borussia Dortmund. Bora pros nossos laterais, começando na lateral esquerda. E aqui pra mim é o caso mais engraçado de todos. Porque se a gente for olhar para a Euro, o Cucurella foi um monstro. Certamente o melhor lateral da Euro, fez assistência do título, então além de ter sido seguro durante a competição, teve o fator heróico. Só que o Cucurella pelo Chelsea, mano, ele costuma ser um desastre. Então não dá para pôr ele na seleção. Só que olhando ainda para a Espanha, campeã da Euro, e olhando para o banco de reservas, a gente tem um Grimaldo, que por clubes, muito ao contrário do Cucurella, ele foi fenomenal. Ele já era muito bom no Benfica, chega nesse Leverkusen que tá totalmente encaixado e joga um futebol absurdo, o lateral com mais gols na temporada, o lateral com mais assistências na temporada, o lateral esquerdo, no caso especificamente aqui. Tem uma batida na bola fenomenal, tem uma leitura de jogo, sabe marcar. E se o Leverkusen fez história essa temporada, muito se deve também à participação histórica do Grimaldo. E analisando todos os laterais esquerdos da temporada, o Mendy que ganhou a Champions League, a gente tem na Argentina o Tagliafico que fez boa final, ganhou a Copa América. Pra mim, inclusive, o melhor lateral esquerdo da Copa América foi até o Mojica, que é da Colômbia e do Osasuna. Ninguém supera, cara, e o Grimaldo vai ser o lateral esquerdo da nossa seleção. Bora pra lateral direita, e aqui podia muito ser o parceiro de time do Grimaldo, porque eles têm muitas coisas em comum, que é o Frimpong no caso. Assim como o Grimaldo, ele é o lateral direito com mais gols e mais assistências na temporada, um lateral que foi crucial nessa campanha histórica do Leverkusen, e assim como o Grimaldo, ele é reserva na seleção dele, que é a seleção holandesa. O Koeman é fã do Dumfries, então o Dumfries é o titular, eu até discuto um pouco isso. Não acho que o Dumfries seja ruim, mas o Frimpong joga muita bola. Só que o Frimpong só não vai entrar na nossa seleção porque tem um cara aqui que é muito subestimado. E a cada ano que passa ele prova que, mano, ele tá se tornando uma lenda desse esporte, que é o Carvajal. O Carvajal foi seguro a temporada inteira. Ganhou La Liga, jogando muita bola. Champions League, seguro pra caramba. Fez um baita jogo contra o Manchester City, fez um baita jogo contra o Bayern. Fez um gol na final contra o Dortmund, que abriu o placar. E chegou na Eurocopa, titular da Espanha. Um time cheio de moleques, tinha um Carvajal como um símbolo, uma liderança de vestiário. E ele representou muito, dando a vida. Foi expulso um jogo, mas foi uma expulsão necessária. Voltou para a final, fez uma baita final. Inclusive, o primeiro gol da Espanha, que o Yamal aciona o Nico Williams, o Carvajal deu um baita passe quebrando linhas, o passe que chegou no Yamal. Mano, se a gente fosse falar assim, se ele tivesse uma mídia absurda, não seria nada surreal a gente cogitar uma bola de ouro, por exemplo, porque ele se encaixa em todos os critérios.
jogou muito, ganhou tudo e vai ser o lateral direito da nossa seleção. Bora pra nossa dupla de zaga e já vou abrir com o nome que pra mim é a maior certeza de todas, que é o Saliba. Porque se a gente olhar tanto por clubes, pra mim foi o melhor zagueiro da Premier League, um dos melhores da Champions League, não foi o melhor, mas o Arsenal foi bem e ele foi muito bem, e um dos melhores da Euro, tanto que na minha seleção da Euro ele entra ao lado do Lenormand, então não tem como deixar o Saliba de fora, tem cada vez crescido mais na função, é um zagueiro que entrega tudo que a posição pede, tem saída de jogo, tem velocidade, dá trabalho para qualquer centroavante do mundo, então ele vai entrar na nossa seleção, mas assim, eu fico muito tranquilo e muito convicto que é uma decisão certa por ele aqui, porque o Saliba merece muito. Agora, do lado dele, algumas opções. O próprio Van Dijk fez uma Euro boa e uma temporada muito boa pelo Liverpool. Ele decaiu um pouco no final, eu acho que foi até uma consequência do Liverpool todo ter decaído, mas o Van Dijk, cara, ele é um zagueiro extra-classe. Não à toa um dos maiores zagueiros do século XXI. Então não seria um absurdo pôr ele aqui. O próprio Lenormand, a Real Sociedad foi uma sensação na Champions. E o Lenormand fazia parte desse sistema que funcionava muito bem. E pra mim foi o melhor zagueiro da Eurocopa. Então pôr ele aqui também não seria um absurdo. Se a gente for olhar pra Copa América, mano, eu gostei muito da competição do Sanches, Davinson Sanches, mas não dá pra pôr na seleção da temporada. Assim como o Romero da Argentina também não dá, Lisandro Martinez não dá. Então esse zagueiro ao lado do Saliba vai ser um cara que, pra mim, por clubes, foi o melhor. É um monstro. O Rudiger tem uma personalidade, ele se encaixou demais no Real Madrid. Ele é um zagueiro veloz, um zagueiro que briga, luta. Mano, ele é um guerreiro dentro de campo. Foi crucial no mata-mata da Champions, dá pra ver que ele é uma liderança no vestiário também, apesar de ter pouco tempo de casa. La Liga venceu jogando muita bola. E pela Alemanha ele foi muito bem. A Alemanha acabou caindo nas quartas, mas o Rudiger fez sua parte, fez um gol contra ali, mas isso acontece, já estava goleando a Escócia. Então eu vou fechar essa dupla com Saliba e Rudiger. Bora pro nosso meio de campo. Eu vou montar o time no 4-3-3. Então, um primeiro volante, dois meias um pouco mais à frente. Vamos pro nosso volante. Toni Kroos é um baita nome, né? Não é de hoje que ele vem fazendo essa função. Fez no Real Madrid, fez na Alemanha. Ele é um termômetro, cara. O Kroos, a bola chega nele, ele cadencia, vira, é uma solução, libera espaço e um gênio da bola. Ele fez uma temporada fenomenal pelo Real Madrid, fez uma boa Eurocopa e eu acho que bola de ouro talvez quem estava cogitando fosse um pouco exagero. É muito pela história que tem o Toni Kroos, tudo que ele representa. Eu acho que no geral ele foi um jogador subestimado, ele joga muito mais do que a mídia sempre mostrou, mas bola de ouro seria um pouco demais, né? E ele tem uma concorrência absurda aqui nessa seleção, que é o Rodri. O Rodri, que pra mim tem uma característica semelhante com o Kroos, que ele é o termômetro do time que ele joga. Cadencia, é muita classe, o Rodri joga muito futebol. Tá sendo cogitado pra bola de ouro também, mas eu também acho exagero. Ele ganhou o prêmio de melhor jogador da Euro, o que eu não concordo. Eu acho que a gente tem ali um Dani Olmo, o Yamal, o Nico Williams, até o Fabian Ruiz, que foram melhores, mas tudo bem. Não dá pra negar que ele fez uma Euro absurda. Pelo City, ele só perdeu um jogo. Teve até uma sequência lá no início da Premier League que ele machucou, ele foi suspenso, na verdade, por 4 jogos. Aí o City não ganhou nenhum dos 4, aí ele voltou, aí o City voltou a ganhar. Então, a presença do Rodri é crucial. Ter o Rodri no time te dá uma vantagem muito grande. Fez uma Euro muito boa. E por mais que pra mim ele não tenha sido o melhor jogador da Euro, e não tenha sido o melhor jogador do City, que na temporada pode se discutir que sim, mas eu ainda coloco o Phil Foden um pouquinho acima, mas tem a discussão. Eu acho que foi uma temporada um pouco acima da do Toni Kroos, a briga é muito boa, mas eu vou com o Rodri como primeiro volante. 2 meses mais à frente, começando com uma joia de Leverkusen. E cara, o que o Nagelsmann tava na cabeça nessa Euro pra, do nada, colocar o Wirtz, banco pro Sané. Não é de hoje que o Sané não é o mesmo que a gente viu no Manchester City, um jogador que tá muito abaixo. Eu acho que beleza, ser um reserva na Alemanha, top. Mas ser titular do Wirtz, um absurdo. E ele não demonstrou em campo por que ele herdou essa titularidade, né? E foram nos 2 jogos do mata-mata, tanto que contra a Espanha, o Sané sai entre o Wirtz, a Alemanha é outra. O Wirtz é um gênio da bola. O que ele fez essa temporada no Leverkusen não vai ser esquecido nunca. Se o Leverkusen é um time que fez história, o grande protagonista do Leverkusen é o Xabi Alonso, o segundo é o Florian Wirtz. É gol de cavadinha, é achando espaço, é assistência, é um jogador mágico, um jogador que com certeza nos próximos 10 anos a gente vai estar olhando pro top 10 melhores do mundo. Ele vai estar, a não ser que aconteça uma tragédia. E essa temporada ele já mostrou que não é só uma promessa, não é só uma expectativa, já é uma realidade e o Florian Wirtz vai ser nosso meio. E ao lado dele um jogador que muitos acham que deve ganhar o prêmio de melhor jogador da temporada, que deve ganhar a bola de ouro, que é o Jude Bellingham. Dando a minha opinião, eu não acho que ele mereça a bola de ouro. Analisando a temporada dele, a primeira metade é coisa de louco. Ele foi o melhor jogador com sobra na primeira metade, chega no Real Madrid, faz uma função diferente que ele tá acostumado, né? Ele faz uma função quase de falso 9 em alguns momentos, não sente o peso, é gol atrás de gol, é gol no último minuto, é iluminado, é narração histórica e merecia muito toda a mídia que tinha em cima dele.
mas o Bellingham foi decaindo ao longo da temporada. Eu não acho que o mata-mata de Champions dele tenha sido fenomenal, foi bom, ele é um grande jogador. Eu não acho que a Euro dele tenha sido boa, eu acho que foi uma Euro nota 4 mais ou menos, até nos jogos grandes, que, por exemplo, contra a Suíça e contra a Holanda, que a Inglaterra foi um pouco melhor, até na final, eu não senti a presença do Bellingham. Ele foi heróico contra a Eslováquia nas oitavas, fazendo gol de bicicleta, e de fato ele é iluminado. Ele merece estar na seleção da temporada, mas pra mim não é o melhor jogador do mundo. E agora o nosso trio de ataque. Eu quero também saber qual é a sua seleção da temporada, tô aqui dando minha opinião, mas claro que eu quero saber a sua também. Então no final do vídeo vai nos comentários e manda, fala se a seleção tá toda igual, se tem alguma diferença, bora trocar essa ideia. Começando na ponta direita, e aqui é um duelo de Premier League, é um duelo de duas joias, inclusive por falar em joias do futebol, eu já gravei um vídeo aqui no canal, o último vídeo foi sobre quais eu acho que vão ser os melhores jogadores do mundo daqui 10 anos. E tô analisando as joias de hoje, a molecada aí, a Mal, a Cole Palmer, Foden, enfim. Sem spoilers, vou deixar o vídeo aqui pra você conferir lá depois e também dar sua opinião lá tentando prever o futuro. Agora o duelo aqui na ponta direita, Phil Foden com o Palmer. Antes da Euro, pra mim era fácil. Muita gente falando Palmer e de fato, mano, o Palmer esfriou demais essa temporada, jogou muita bola, mas o Foden foi eleito o melhor jogador da Premier League e eu acho que ele foi o melhor jogador da Premier League de fato. Em Champions League o Chelsea não tava e o Manchester City estava com o Foden também jogando bem, então o Foden acima do Palmer. A gente chega numa Eurocopa onde o Foden é titular do Palmer. Só que o que a gente foi vendo? O Foden é inacreditável como ele não joga na seleção. Eu acho que tem também um problema ali do Southgate de conseguir extrair o pior possível dos seus melhores jogadores, mas o Palmer entrava sem pressão e falava, eu vou decidir, e o Palmer decidia. E depois do que ele fez numa final de Eurocopa, ele entra e com o quê? Menos de um minuto em campo? Não sei, primeiro toque na bola dele? Fez um gol? Eu acho que eu comecei a repensar essa decisão, porque a Eurocopa pesa e o Palmer mostrou que ele tá pronto. Ele tá pronto para assumir o protagonista como o símbolo desse novo Chelsea que tá vindo, um Chelsea cheio de moleques. Phil Foden, joga muita bola, mas me decepcionou um pouquinho no final. Então, analisando temporada, a soma de tudo, mano, eu vou com Cole Palmer na minha ponta direita. Ponta esquerda, o duelo é claro, Mbappé ou Vinícius Júnior. E olhando pra temporada, pra mim não é uma decisão difícil. O Mbappé fez um mata-mata de Champions já muito abaixo, os números do Mbappé impressionam, mas a gente não pode esquecer que é o francesão, a gente não pode esquecer que é o campeonato francês. O mata-mata da Champions foi abaixo, o mata-mata de Eurocopa foi abaixo, e quando acaba a Eurocopa e o Mbappé fala minha Eurocopa foi um fracasso, que eu achei muito legal da parte dele ter essa personalidade, ele se auto-elimina ali. E pra mim o Vinícius Júnior, sei que os brasileiros estão muito chateados pela Copa América, que realmente foi péssimo que ele fez, mas ele ainda é o melhor jogador do mundo na temporada. O mata-mata de Champions que ele fez é coisa de louco. A final de Champions, os El Clássicos da temporada, campeão de La Liga, jogando muita bola, segunda metade da temporada do Vini, que é a metade decisiva, foi monstruoso. E aqui, cara, não tem jeito. O Vini Júnior não só é o titular na ponta esquerda, como pra mim ainda é o bola de ouro da temporada. Bora pro nosso centroavante. E eu destaquei 3 nomes. Um deles não vai ser o escolhido, mas merece muito ser falado, que é Vítor Gyökeres do Sporting. Sei que tem uma galera de Portugal que me acompanha e sabe o que ele fez. Ele chegou vindo da segunda divisão da Inglaterra, vindo do Coventry City, e ele sobrou no Campeonato Português, jogou um futebol absurdo, faltou um pouco de participação em competições europeias, até porque o Sporting caiu cedo na Europa League, né? Caiu inclusive para a campeã Atalanta. Mas merece o destaque. Só que a real briga é entre Harry Kane e Lautaro Martinez. E o Lautaro tem algo que o Kane não teve essa temporada. Ou melhor, o Lautaro tem algo que o Kane não teve a vida inteira. Títulos. O Lautaro foi campeão do Campeonato Italiano e foi campeão da Copa América. E a questão é, o Lautaro não só foi campeão, o Lautaro foi um monstro no Campeonato Italiano e ele foi um monstro na Copa América. Artilheiro da Copa América, depois de uma Copa do Mundo péssima, e começou todo mundo a falar, Lautaro não joga pela seleção, e realmente a Copa foi péssima. Mas, mano, ele mostrou que sim, até porque o pré-Copa dele pela seleção tinha sido bom e a Copa América boa. A verdade é, o Lautaro joga pela seleção, mas fez uma Copa do Mundo muito ruim. Só que o Harry Kane, mano, é porque ele joga muita bola. Eu fico com pena do Kane, eu adoro o meme manter vivo, eu acho que esse meme já tá enraizado na cultura do futebol atual, mas pô, dá pena, mano. O cara joga muita bola, eu acho que a Euro dele até foi nota 6, 7, mas a temporada pelo Bayern foi nota 10. Não veio o título, mas é nota 10. Então, vamos lá. Kane tá mais ou menos assim, de nota na temporada, só por bola jogada, o Lautaro aqui. Isso aqui porque esse aqui é espetacular, chuteira de ouro. Os títulos colocam o Lautaro muito perto, mas eu ainda vou com Harry Kane. E pra fechar, bora pro nosso treinador. E cara, tem 3 nomes muito fortes, qualquer um dos 3 representa muito. Porque, por exemplo, pra mim o Ancelotti fez a melhor temporada da carreira dele. Muita gente pode achar isso um absurdo. Claro, ele já fez campanhas incríveis pelo Milan, mas olha o que ele fez com o Real Madrid. Ele perdeu o centroavante dele e achou soluções no elenco. Perdeu o zagueiro, achou soluções.
Recoloca o Nacho, coloca o Tchouaméni de zagueiro, é Camavinga na lateral, é Lucas Vazquez jogando bola, achando o melhor do Vini, conseguindo conciliar Vini, Bellingham e Rodrigo. Fenomenal! E essas soluções levaram o Real Madrid ao título continental, levaram o Real Madrid ao título de La Liga. Então, colocar o Ancelotti aqui não seria um absurdo. Mas a gente tem outros dois nomes muito fortes. Um deles é De La Fuente. O que ele tem como amostra são jogos de seleção. É claro que é muito menos, são menos partidas. Mas dentro desse período ele foi fenomenal. A gente se acostumou a uma Espanha com tic-tac, uma Espanha que estava até já saturando. Ele falou, não, vamos pôr o molecada pra jogar. Não teve medo de pôr o moleque de 16 anos pra jogar, não teve medo de pôr o Nico Williams como titular, não teve medo de mudar o estilo de jogo da Espanha, conseguiu pôr o Fabián Ruiz pra virar uma nova espécie de Iniesta ou Xavi, sei lá, que euro absurda do Fabián Ruiz. Mas pra mim um grande vencedor não é nenhum desses dois. Xabi Alonso, cara, experiência zero como treinador, olhou pro elenco dele do Leverkusen, botou a cara dele, é futebol intenso, um time que nunca tinha ganho o campeonato alemão, ganhou de forma invicta, isso é ridículo, daqui 20 anos a gente vai estar lembrando dessa temporada do Leverkusen. Copa da Alemanha, o Leverkusen tinha uma na história, ganhou de novo, e por uma final de Europa League, que de fato o Lookman estava no jogo da vida dele, o Leverkusen não conseguiu uma tríplice coroa, então o Xabi Alonso vai ser o treinador do nosso time. Esse é meu time da temporada. Se você chegou até aqui, lembre de se inscrever no canal, dar uma olhada nos vídeos anteriores. E é isso, viu, galera? Obrigadão demais, tamo junto.